Tá no ar, pela Mundial, programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre inteligência emocional. O que é uma pessoa que tem inteligência emocional? Você já entendeu como isso funciona? Gente, as pessoas que têm inteligência emocional, elas têm um determinado comportamento que leva elas a terem resultados específicos, aqueles resultados que elas precisam. São pessoas que têm facilidades com os outros, são pessoas que conseguem se comunicar de modo eficaz, sabe? Quando a gente se comunica de uma forma que tudo aquilo que a gente se coloca, né, tudo aquilo que a gente coloca para o mundo é entendível, ou seja, o outro consegue nos compreender. Essa inteligência emocional é algo que vem de uma imagem interna dentro da pessoa. Então eu te pergunto, que imagem você tem a respeito de você mesmo? Você já parou para pensar que imagem você passa para o mundo? Quantas pessoas pensam em você? Quando elas olham para você, quando elas veem as coisas que você faz ou tem na vida, você passa essa imagem de uma pessoa que tem uma estrutura emocional interessante, que é uma pessoa, né, que articula bem na vida em vários sentidos? Olha só, eu gosto dessa seguinte definição: pessoas que têm inteligência emocional são as pessoas que conseguem fazer aquilo que elas querem, ou seja, elas têm resultados concretos na vida dela, diferente daquelas pessoas que acreditam que têm resultados, mas não têm coragem de realmente olhar, né, para a própria vida e entender que na verdade não estão tendo resultados nenhum. Eu sempre falo para os meus clientes lá no consultório, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, eu trabalho com a PNL, com a hipnose, e eu sempre falo lá no consultório para os meus clientes o seguinte: a gente precisa entender o que está sendo coerente na nossa vida. Aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu tenho como imagem interna dentro de mim, é aquilo que realmente é? Porque as pessoas, elas não percebem que muitas vezes elas dizem para elas mesmas e até para os outros: eu sou tal coisa, eu tenho tal coisa, eu faço tal coisa. Mas muitas vezes essa coisa que é colocada é uma imagem que é falsa. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A pessoa chega lá no consultório e ela fala assim: eu sou empresário. Só que eu não vejo um empresário na minha frente, eu não vejo uma pessoa bem-sucedida na minha frente, mas ela tem aquela imagem de que ela é empresária. E não é coisa nenhuma. Muitas vezes, ou a pessoa ela tem uma imagem de que ela tem um casamento maravilhoso e esse casamento, tá tudo certo nesse casamento, só que não tá. A pessoa ela não tem coragem de enxergar que na verdade não existe um bom diálogo, não existe coisas legais entre os dois, que cada um olha para um lado diferente. Então são imagens emocionais erradas que a pessoa tem dentro dela. Então, eu te pergunto, qual é a imagem emocional que você vem passando para o mundo? Quando as pessoas olham para você, o que elas identificam em você? Elas identificam uma pessoa interessante, bem-sucedida, que consegue, que tem coisas legais na vida, ou elas, na verdade, veem uma pessoa que só fala e não faz? Uma pessoa que só ostenta coisas que só vão até a página 2, ou seja, não tem o resto daquilo, né? A pessoa fala, mas a pessoa não mostra. Esse é o ponto, gente. Esse comportamento emocional, essa imagem que você passa para o mundo tem muito a ver com o que você realmente acredita dentro de você que você pode ser. E é aí que eu trabalho, porque quando as pessoas chegam lá no consultório e elas têm um problema, e elas falam assim: Cris, eu quero fazer tal coisa e não consigo, eu imaginei uma vida diferente em relação à vida que eu estou tendo hoje, eu quero muito mudar vários aspectos da minha vida, mas não vai, emperra. Quando isso acontece, eu percebo muitas vezes que a pessoa tem uma imagem dela errada em relação ao que ela conseguiria fazer, ou seja, a imagem de merecimento que ela tem. Então muitas vezes a pessoa ela sabe que é possível, mas ela acredita
que no caso dela não vai ser possível porque ela não merece. E essa falta de achar que merece, essa falta de merecimento, essa sensação interna que a pessoa precisa ter, faz com que a pessoa, na verdade, tome as atitudes erradas, ela faça tudo errado, ela vá sempre por caminhos tortos, ou seja, ela se sabota. E quando a pessoa se sabota, ela não consegue, na verdade, se colocar como merecedora daquele caminho que vai levar ao sucesso, por exemplo. Então, gente, quando a pessoa tem essa imagem de falta de merecimento, essa imagem ela foi criada um dia na vida da pessoa. E normalmente essa imagem é criada quando a gente é muito pequeno e alguém diz pra gente, olha, você não pode, você não merece, não é possível, nós somos isso, nós somos aquilo, você nunca vai conseguir tal coisa. Então cria-se uma crença e a pessoa acaba de verdade acreditando naquela crença, porque quando ela ouviu aquilo, aquela carga emocional, tanto da pessoa que estava sendo o profetizador daquilo, né, a pessoa que estava dizendo aquilo, quanto a criança que ouve aquilo, ela acredita de verdade. A partir do momento que ela acreditou naquilo, vira uma crença, fica uma memória dentro. E aí lá na vida adulta, anos depois, a pessoa ela quer muito, mas ela não percebe que ela não consegue, porque no fundo ela não acredita. Então ela acredita que pode, então ela faz vários movimentos, mas ela nunca faz o movimento certo. E aí essa autossabotagem faz o quê? Com que a pessoa, né, se certifique de certa forma que ela não consegue sair de um determinado patamar. Então esse é o ponto onde nós temos que trabalhar dentro de você. Você precisa entender o que está internamente te segurando, qual é a crença, qual é a sensação, qual o parâmetro, a imagem emocional que você tem dentro de você a respeito da possibilidade de você conseguir ou não coisas interessantes na sua vida. E aí que entra a programação neurolinguística. Gente, a programação neurolinguística é uma ferramenta maravilhosa, onde eu trabalho na consciência e na inconsciência das pessoas, porque uma coisa é a pessoa racionalmente dizer eu quero, eu posso, eu mereço. Outra coisa é lá dentro que a pessoa sente que tem a imagem e a sensação e a crença de que ela não merece, de que ela não pode, de que é difícil, ou de que, por exemplo, ela tem que pagar algum tipo de castigo antes. Muitas pessoas têm essas imagens erradas. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Eu quero trazer a ideia de que aquelas coisas que você não consegue realizar ainda é porque você ainda acredita lá dentro de você que não é possível. Quando a gente muda essa consciência e a gente passa a entender que sim, é possível, e a gente entende que precisa só abrir este caminho, e abrir esse caminho significa mudar o seu dia a dia, mudar os hábitos, mudar o que você realmente está fazendo para ir em direção àquilo que você deseja, e aí tudo muda. Então é tão interessante. Outro dia chegou uma moça lá no consultório e ela falou assim, Cris, eu quero muito, mas eu acho que eu não posso. E aí eu perguntei pra ela, por que você acha que você não pode? E ela falou assim, olha, eu tive uma experiência no passado, uns 10 anos atrás mais ou menos, onde eu perdi tudo. E aí ela acreditou que a pessoa que empregou ela agora foi uma pessoa que cuidou dela, que foi a pessoa salvadora da vida dela. Então ela acreditou que é melhor ter essa pessoa e se submeter a essa pessoa, assim, no caso esse empregador, do que tentar uma coisa maior e ter a possibilidade de perder novamente. Então existia dentro dela essa crença de que, óbvio, né, perder é muito ruim, ficar sem respaldo financeiro, emocional, enfim, é pior ainda, e que era melhor ficar com algo do que ficar sem nada. E aí, por causa disso, ela tinha uma frustração gigante dentro dela, porque aquilo não tem a ver com ela. Ela sabe que ela tem muito, né, ela sabia que ela tem muito potencial, mas ela ao mesmo tempo achava que não podia usar, que se ela usasse esse potencial e fosse embora, fizesse um outro movimento, ela estaria sendo, em primeiro lugar, ingrata, e em segundo lugar, ela achava, né, que ela ia ser pecadora e que ia acontecer algo do tipo, algo que ela vai perder de novo e aí ela vai se ferrar. Então essa
crença fazia com que ela, essa consciência errada, essa interpretação errada, fazia com que ela não saísse do lugar. Quando a gente trabalhou isso, 2 sessões depois, ela se transformou. Ela começou a se colocar e foi bem legal, porque ela já negociou uma outra forma ela tem lá uma questão de comissão, ela negociou aquilo e foi muito legal para ela. E agora ela está pensando até em fazer um outro movimento. Nós estamos ainda trabalhando nisso, olhando para isso, para que ela realmente vá para um caminho que é um caminho certeiro, mas ao mesmo tempo respaldado, tanto emocionalmente, né, quanto com tudo aquilo que ela precisa. Então eu tenho mostrado para ela o que ela precisa fazer com cuidado, para não meter os pés pelas mãos. Então essa sensação que está sendo gerada nova nela faz com que ela faça tudo com muita segurança, vai gerando segurança, e ela está agora respaldada em todos os termos, emocionalmente, até financeiramente. Ela se organizou para uma possibilidade que a gente não conduz, né, essas possibilidades, coisas que acontecem na nossa vida. Se acontecer, ela está respaldada. Então, gente, é possível fazer uma grande mudança na nossa vida. Eu sou Cristina Long, anotem aí o meu site. Eu trabalho aqui em São Paulo, no Brooklyn, mas também atendo gente de outros lugares, de outras cidades fora do país também, via chamada de vídeo. Então, o meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp, fala lá com a minha assistente, ela vai te orientar para você saber direitinho como funciona. 969657748. 969657748. É possível transformar sensações, né, através da programação neurolinguística junto com a hipnose, nesse método que eu criei. Então, que sensações são possíveis de mudar? Por exemplo, a pessoa ela sai da ansiedade e ela vai para segurança, para tranquilidade, para paz. A pessoa que tinha medo, ela sai do medo e ela vai para ação em relação àquilo que ela tinha medo. É possível fazer a pessoa fazer uma transformação de consciência emocional a respeito da imagem que ela tem para o mundo. A pessoa que acredita que ela não pode, que ela não deve, que ela não tem poder, que as pessoas não dão valor para ela. A gente pode criar, né, eu e a pessoa aí junto, e você junto, a gente cria essa nova sensação dentro de você. E aí o mundo vai te enxergar diferente. Você vai se enxergar diferente. E, consequentemente, você vai ter resultados diferentes, com certeza, gente. Então, anotem aí. 0 operadora 11 969657748. 969657748. Lá no meu site a gente tem as informações de como funciona esse processo, e lá tem também um convite para você que queira trabalhar um pouco mais com essa consciência de inteligência emocional, ou seja, o que eu faço comportamentalmente que está errado, que me leva ao insucesso, o que eu tenho feito de errado, que atitudes eu tomo com as pessoas, que sensações, emoções, sentimentos eu não consigo controlar. Eu vou ensinar isso para vocês num workshop maravilhoso que a gente fará lá na Serra Negra, que é uma cidade próxima a São Paulo, 2 horas de São Paulo mais ou menos, dia 22 a 24 de fevereiro. Gente, nesse dia, a gente vai, dia 22 é uma sexta, nós vamos sair 9 da noite de São Paulo, do Brooklyn. Aí a gente chega, se acomoda no hotel, no outro dia a gente toma café e passa o dia inteirinho, das 8 da manhã até as 6 da tarde, estudando. E lá você vai entender tudo sobre inteligência emocional. Você vai sair com uma nova percepção de você mesma, uma nova percepção de como se comunicar com o outro, do que você pode ou não pode fazer, de como você resolve as suas sensações, as suas crenças. Nós vamos fazer exercícios práticos, então vai ser um dia inteiro só de exercícios. Quem for com a família, vamos supor que você vá com seu esposo, ele não queira participar, ele fica lá no hotel, um hotel maravilhoso, com tudo, nós temos pensão completa. Então a gente vai passar nesse dia 23 de
de fevereiro, lá em Serra Negra, fazendo esse workshop de inteligência emocional. As informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. E no dia seguinte, no domingo, olha que legal, gente. Eu vou estar disponível ali para as pessoas. E de tarde, depois do almoço, na manhã do domingo, nós vamos aproveitar o hotel. Um hotel maravilhoso. Aí você tem aí tempo para curtir você mesmo, para ler um livro, para curtir com a sua família, se você for com a sua família. Depois do almoço, que a gente vai fazer o check-out no hotel, a gente vai à cidade de Serra Negra e nós vamos ter uma tarde de compras, ou seja, você vai unir a parte da terapia, do workshop, né, de inteligência emocional no sábado. No domingo você curte o hotel até mais ou menos 2 da tarde, depois a gente vai ter uma tarde de compras e volta para São Paulo direto. Então, para participar desse workshop de inteligência emocional comigo, Cristina Long, lá na Serra Negra, na cidade de Serra Negra, de 22 a 24 de fevereiro, entra lá no meu site, vai lá em viagens, está lá as informações, cursos, viagens, workshops, está lá as informações desse curso. Esse curso, eu vou fazer o mesmo curso em Cuiabá. Eu tenho feito esse mesmo curso, esse mesmo workshop em várias cidades do Brasil. Então, aqui em São Paulo será em Serra Negra, 22 a 24 de fevereiro. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve Longhi. Então, cristinalong.com.br. Ou você pode pedir lá para minha assistente, 969657748, 969657748. Gente, hoje eu comecei a falar aqui na rádio sobre inteligência emocional. É um assunto que eu amo, é um assunto que eu me tornei especialista. Eu considero que talvez 70% ali do trabalho no consultório com os meus clientes tem a ver com isso, né? Onde eu ensino as pessoas o que elas precisam fazer em termos de comportamento. As pessoas voltam e falam, eu fiz o que você falou e funcionou. Eu mudei a minha perspectiva a respeito de como se comunicar com as pessoas. Eu estou lá e estou treinando aquilo que você colocou e mudou completamente. Então é muito interessante, eu amo esse assunto. Realmente eu adoro, gente, ver transformações, né? Eu sou uma pessoa movida a transformações. Quando eu vejo que a cliente voltou e ela já tá diferente, eu não preciso falar nada, só de olhar eu já sei. E a pessoa fala, nossa, todo mundo percebeu, tanto que muitas pessoas que chegam ao consultório chegam porque viram a transformação em outras pessoas. Então é possível sim você se transformar. Entenda que se você aí que está me ouvindo não se transformou ainda, por 2 motivos. Um motivo principal é que você não entendeu como, o que você tem que fazer, para onde você tem que olhar e o que você tem que transformar. Muitas vezes a pessoa ela acredita que para ter o que ela precisa ela tem que fazer tal movimento, mas ela não entendeu ainda que o movimento que ela está fazendo ele está errado ou vem depois. Existe uma ordem. E a outra questão é a pessoa sentir dentro dela que ela pode ser essa pessoa que ela quer, que ela tem esse direito, essa permissão. E quando a pessoa ela sente que ela não tem essa permissão, ela não consegue, a vida trava, as coisas não funcionam e a pessoa fica totalmente presa. Então, gente, entenda aí que para que você consiga coisas maravilhosas na sua vida, você precisa sentir que pode e tem que saber como. Se você souber como, você vai chegar assim num patamar excelente na sua vida. Você vai chegar num patamar onde você vai olhar para trás e você vai ver concretamente coisas que aconteceram. Eu não gosto realmente de trabalhar com ideias que ficam no ar. Eu gosto de ver as soluções, né? A pessoa que volta e fala, tal coisa mudou porque eu fui lá e fiz tal movimento, falei com tal pessoa, usei o que você falou e tudo se transformou. Ou eu criei a sensação dentro de mim que eu não tinha de segurança, por exemplo, fui lá e tomei a atitude que eu tinha que tomar e mudei a minha vida e agora já está tudo diferente. É possível, gente, fazer isso, é possível, é permitido, mas em algum momento da sua vida você acreditou que você não podia, fizeram você acreditar nessa ideia, fizeram você entender errado. Agora, se você até pensa assim um pouco, né, que você entendeu errado, mas você tenta e não consegue, é porque você não sabe como, você está tentando do jeito errado, está pegando as informações das pessoas erradas. Então, é possível sim. Gente, todo o processo de transformação, ele precisa acontecer na nossa consciência, em primeiro lugar, não é na mente, não é no intelecto. Então, o que é isso?
A consciência, ela vem antes, né? Essa consciência de que eu preciso entender, no meu caso especificamente, onde pega, o que realmente eu acredito, o que realmente eu entendo. Agora, quando a gente não muda a crença, né, e não conseguimos agir porque a crença, a gente acaba acreditando, né, a gente passa a acreditar que existe um motivo pelo qual eu não consigo agir, aquilo deixa você preso. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela acredita que ela não pode ou que não é possível, porque por trás disso é uma consciência errada que ela tem, né? Por trás disso tem alguém que impede, por exemplo. Então, por mais que racionalmente a pessoa fale assim, não, tal, não é assim. Agora, se ela realmente acredita que tem alguém que impede, essa consciência errada faz essa interpretação errada, faz ela ficar presa. Agora, a partir do momento que ela ganha uma consciência nova a respeito disso, e ela entende que, na verdade, é de uma outra forma que eu explico lá para as pessoas, o que acontece? A pessoa sai daquela sensação de não poder sair daquilo, ou seja, ela cria uma nova consciência, e aí ela entende que existe um novo caminho. E ela entende que ela pode trilhar esse caminho. Quando você entende que você pode trilhar o caminho que você quer trilhar, nada mais te impede, ninguém te impede. E é nisso que eu trabalho. Eu trabalho com a programação neurolinguística, com a hipnose, transformando essas sensações, esses valores errados, muitas vezes que a pessoa significou dentro dela, olhando para a vida das pessoas e mostrando, olha, existe aqui o caminho, vamos criar esse caminho de consciência que tem a ver com novas ideias a respeito de quem você é, novas imagens que você vai criar para você e para o mundo. E esse processo, gente, eu faço de uma forma bastante racional e ao mesmo tempo inconsciente na pessoa. Então tem uma parte que eu ensino, que é a parte racional, e tem a parte onde eu vou trabalhar com os exercícios de hipnose, de programação neurolinguística, e vou mudar as sensações que você tem dentro de você. A partir do momento que eu mudo as sensações dentro de você, você consegue sim, concretamente, olhar para a sua vida de uma forma diferente, concretamente você consegue fazer um movimento diferente e tudo muda. Então é um processo muito interessante de mudança. Então, gente, anotem aí, eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial, meus programas estão lá no YouTube, tenho também lá o meu Instagram, tenho o meu Facebook, Cristina Long Terapia. Então, gente, anotem aí, meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações de como funciona a terapia, tem as informações do workshop de inteligência emocional que vai acontecer lá em Serra Negra de 22 a 24 de fevereiro, que vai ser bem legal. Tem as informações dos livros que eu escrevi, os livros que eu tenho os 4 livros aqui no Brasil editados, né, que falam um pouco, tem um que fala sobre a melhor versão de você, que tem a ver com inteligência emocional, tem um outro que fala sobre anjos e mentores. Aliás, gente, eu estarei lá na Mystic Fair no dia 1º de dezembro às 11 horas, eu vou abrir lá as palestras. E lá eu estarei falando especificamente sobre anjos mentores. Então, se você quiser me conhecer, comprar meu livro, quiser um autógrafo, quiser entender, fazer perguntas sobre os anjos e os mentores, às 11 horas em ponto, lá no auditório 1 da Mystic Fair, que vai ser ali na Imigrantes. Tá tudo lá no site, gente. O meu site é cristinalong.com.br. O Long é L-O-N-G-H-I. E o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. Fala lá com a Gabi, ela vai te explicar como que você pode fazer as suas sessões para você transformar o que você sente, para você mudar a sua consciência a respeito do que você pode ser no futuro. Porque se você não conseguiu ainda resultados na sua vida, é porque a sua consciência a respeito da possibilidade de realmente você se transformar ainda está atada a uma memória provavelmente infantil, provavelmente errada, provavelmente cheia de sensações ligadas a ela, que faz você acreditar que na verdade isso não vai acontecer. Então não adianta só desejar, é preciso concretizar. Para que você concretize coisas grandes na vida, você tem que começar a concretizar coisas pequenas. Então se você olhar para a sua vida ao redor, né, aí da sua vida, e você perceber que passou mais um ano e você não fez nada, significa que você vai continuar não fazendo nada. Então, para fazer essa mudança acontecer,
concreta, para que você olhe a cada 3, 6 meses e você veja assim a distância que você já está do seu passado, você precisa mudar o que você sente a respeito dessa possibilidade do ter. Então, gente, anotem aí, cristinalong.com.br, o long é L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br, está lá todas as informações, e o nosso WhatsApp é 0 operadora 11, né, gente? 969-657748, 969-657748. Gente, eu sou Cristina Long e até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.